E aí, chatinhos, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso assunto de geografia, tá certo? Então já vai pegando aí teu lápis, tua borracha, teu caderno, teu livro e vai fazendo as tuas anotações, colocando tuas dúvidas, os principais pontos dessa aula, para posteriormente nós discutirmos em nossa live, ok? O assunto de hoje vocês vão encontrar no capítulo 2, no tópico 4, que vai falar sobre integração global, tá certo? Quando nós falamos em integração global, nós estamos nos referindo a blocos econômicos, tá certo? Os blocos econômicos eles vão surgir após a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos entender um pouco por que esses blocos eles vão surgir e por que eles são tão importantes no cenário econômico mundial, tá certo? Então, os blocos econômicos eles vão surgir devido ao grande processo de globalização. Nós já estudamos que a globalização ela vai pregar uma maior integração econômica, política e social entre os países, tá certo? Pois bem, a gente já sabe que esse processo de globalização e de integração econômica, política e social, ela ocorre de uma forma desigual entre vários países. Tá certo? E isso vai ser muito mais acentuado após a Segunda Guerra Mundial e até os dias atuais, tá certo? Só que muito mais depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ter os Estados Unidos como uma grande potência econômica, o maior exportador de mercadorias do mundo, e a Europa simplesmente comprando, tá certo? Porque ela estava totalmente destruída, totalmente acabada, economia arrasada, então ela precisava de buscar recursos em outros países, tá certo? Depois que passa a Segunda Guerra, o boom, né, da Segunda Guerra Mundial, e os países eles começam, e o pós-guerra, quando os países eles começam a se desenvolver novamente, a crescer novamente, eles vão criar os blocos econômicos com o objetivo de se proteger desse comércio internacional, tá certo? Ter um pouco de proteção, proteger o seu comércio interno, porque tem uma empresa que vem dos Estados Unidos e ser instalada lá, por exemplo, na Alemanha. Tá? A empresa que está ganhando dinheiro, e quem está ganhando dinheiro não é a Alemanha, quem está ganhando os Estados Unidos. Entendemos? Dessa forma foram criados os blocos econômicos com o objetivo de atingir uma maior integração econômica, tá certo? Com o objetivo de enfrentar essa concorrência com relação aos Estados Unidos, como nós vimos no slide anterior, e de uma forma com que os países eles ficassem economicamente mais fortes no cenário mundial, tá certo? Então, os blocos econômicos eles têm essa principal função, promover uma integração econômica entre os países membros, tá certo? Então, nós vamos ter blocos regionais, ou seja, blocos econômicos que é formado por países da mesma região. Por exemplo, nós temos aqui vários blocos econômicos que estão na América. Na América do Norte e na América do Sul, tá certo? É um tipo de integração regional. Na Europa nós vamos ter, na África nós vamos ter, tá certo? Então, além desses blocos regionais, vão existir blocos que ultrapassam as fronteiras, ultrapassam aí os limites dos seus continentes, tá certo? Então, tem vários blocos hoje que é formado por países de outros continentes. Isso pode acontecer com o objetivo de atingir uma grande integração econômica, tá certo? E assim se proteger, ficar mais forte, ser competitivo no cenário econômico mundial, tá?
A partir daí, nós temos o grau de integração entre esses blocos, ou seja, umas regras que o bloco os países, eles devem seguir para fazer parte daquele bloco. Então, o primeiro estágio de integração de um bloco econômico vai ser a área de livre comércio. A área de livre comércio, ela vai ter como principal objetivo a barreira alfandegária, tá certo? Aquela toda a burocracia, né? Cheia de regras para uma mercadoria entrar em um país. Por exemplo, comprar um lote de verdura de um outro país. Então, para aquela verdura entrar naquele país, teria logicamente que ter várias multas ou vários impostos, várias regras a ser seguidas. Claro que as regras sanitárias, pessoal, elas precisam ser seguidas, mas eu estou me referindo a regras com relação a taxas, tá certo? Que precisam ser pagas para uma mercadoria entrar em um país, seria um imposto. Tá certo? Então, nesse estágio de livre comércio, é retirado toda essa barreira alfandegária para os países membros. Ou seja, se eu tenho Brasil, se eu tenho Argentina e Uruguai fazem parte do mesmo bloco, eles podem fazer trocas comerciais, ou seja, vender um para o outro sem ter a cobrança dessas taxas alfandegárias, tá certo? Então, aí uma isenção dessas taxas da burocracia tradicional que nós vemos entre os países, tá certo? Que é uma coisa normal, que é a forma do país ele ter uma receita, né? Gerar dinheiro, gerar lucro em cima desse produto, tá? E quem paga é o consumidor, né? Quando a empresa ela compra alguma coisa de fora, por ser taxado, esse valor é repassado para o consumidor. O segundo estágio de integração vai ser a união aduaneira, tá certo? É a segunda fase. Pois bem, além de ter um livre comércio, agora nós vamos ter o livre comércio com relação à retirada de todas as barreiras alfandegárias para os países membros. Quando nós estamos falando de união aduaneira, nós vamos ter uma taxa externa comum, ou seja, se eu faço parte de um bloco e eu quero comprar ou vender, mas principalmente receber algum produto de um país que não faz parte do meu bloco, eu vou ter uma taxa extra comum, ou seja, se um país lá da Europa, vamos supor França, vem aqui na América fazer algum acordo comercial, uma troca comercial, vender alguma coisa, tá certo? Aqui no Mercosul. Então, ele vai ver o país que tem a melhor condição, tá certo? A melhor condição relacionada à infraestrutura, mão de obra, se for o caso de produzir, mercado para poder comercializar. Mas a taxa que é para entrar esses produtos dentro do território, tá certo? Ela vai ser a mesma. Então, se ele for procurar nos países que são membros do Mercosul, sempre vai ter essa taxa. Então, a União Aduaneira, além de ter a retirada de todas as barreiras alfandegárias para os países membros do bloco, nós vamos ter agora uma tarifa externa comum, tá certo? Que é justamente para relações comerciais com países que fazem parte de outro bloco ou de outro continente, ok? O terceiro estágio vai ser o mercado comum. Então, o mercado comum ele já vai ser um nível de integração bem maior. Além de ter todas as regras anteriores, retirada isenção das tarifas alfandegárias, ser colocada uma TEC, tarifa externa comum, agora eu vou ter
uma livre circulação de mercadorias, pessoas e capital, de uma forma bastante livre, com o objetivo de proporcionar uma maior integração econômica, social também entre esses países, tá certo? Aqui no Mercosul, nós não somos, apesar de ter mercado comum do Sul, nós não somos realmente o mercado comum, tá certo? Nós somos uma zona de livre comércio, tá certo? Vai ser uma zona de livre comércio, contudo, nós já temos características de um mercado comum, tá certo? Já temos uma livre circulação de pessoas. Se você quiser viajar para algum país que faz parte do bloco, você não precisa de visto, só precisa de RG, não precisa de passaporte, nada disso. Só que não foi oficializado ainda, tá certo? Não tem uma documentação para afirmar essa categoria, tá certo? Então, mercado comum, livre circulação de pessoas, mercadorias e capital, tá certo? Promovendo assim uma maior integração econômica e do comércio, tá certo? Então, vamos ter regras específicas com relação ao comércio interno, que é essa questão que eu falei anteriormente, e também para o mercado externo, tá certo? Todo mundo vai seguir a mesma coisa. E vamos ter o nível mais extremo, o nível máximo de ligação econômica, que é quando os países eles vão ter uma junção, uma união econômica ou monetária, tá certo? Como, por exemplo, nós temos na União Europeia. Além de ter essa união econômica monetária, nós vamos ter uma união política, tá certo? Essa união política onde vai existir um conselho para decidir algumas questões relacionadas ao grupo. Né? Como vocês podem acompanhar na TV, vai ter o Conselho da União Europeia, onde eles vão criar estratégias para os países membros crescerem economicamente, infraestruturalmente também, tá certo? E vão ter um fundo, tá? Um país, esse é um tipo de bloco onde países eles vão depositar um dinheiro, vão contribuir com esse bloco, tá certo? Com uma espécie de banco, e quando um país ele vai lá precisar de dinheiro, ele vai pegar emprestado e depois repõe, tá certo? Então é um nível assim bastante alto, onde a moeda geralmente é a mesma, tá certo? Todos os países eles possuem a mesma moeda, ou não, nem todos, tá certo? Alguns eles podem não aceitar se sua moeda for mais valorizada. Mas para a gente chegar nesse estágio demora bastante. As economias elas precisam ser equilibradas, os países eles precisam ser ricos e daí por diante, ok? Com isso nós vamos ter um vasto campo de blocos econômicos, sejam eles blocos regionais ou blocos intercontinentais, tá certo? Em falando de blocos, nós vamos falar os principais blocos econômicos no cenário mundial, tá certo? Então, nós temos o Mercosul. O Mercosul é o mercado comum do Sul, tá certo? Ele foi criado em 1991 com o objetivo aí de ter uma maior integração econômica entre os países, tá certo? Inicialmente nós tínhamos apenas Argentina, Paraguai, Brasil e Uruguai, tá certo? Apenas esses 4 países. Posteriormente, a gente vai ter a Venezuela e a Bolívia entrando nesse bloco econômico, tá certo? Então, o Mercosul ele vai ser formado por 5 países, ok? Contudo, no ano de 2017, nós vamos ter a retirada da Venezuela, porque o tipo de governo que está na Venezuela
ele infringe uma das regras do bloco, que é justamente a democracia. Então, os países membros do Mercosul acreditam que a Venezuela não pratica uma democracia e por isso foi afastada. Então, oficialmente, nós temos Paraguai, Uruguai, Brasil, Argentina e a Bolívia fazendo parte desse bloco econômico. A Bolívia aí também quase sendo retirada, né? Enfrentando sérios problemas. Então, os países mais fortes economicamente desse bloco vai ser o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Brasil ainda sendo o país mais forte e economicamente falando e politicamente também desse bloco econômico, tá certo, pessoal? Então, Brasil ele é extremamente importante. Além disso, nós vamos ter países que vão ser associados. Eles não fazem parte do bloco, mas eles têm algum tipo de relação, algum tipo de vínculo e vão possuir assim algumas regalias para fazer trocas comerciais com países que são membros do Mercosul. Vale lembrar o seguinte, o Mercosul não é um mercado comum, como diz o seu nome, tá certo? Ele é uma união aduaneira, onde vai ter a retirada de toda a tarifa alfandegária, tá certo? Com a questão do livre comércio, e depois nós vamos ter aí a questão da taxa externa comum, chegando a se tornar uma união aduaneira. Mas lembrar que, apesar de ser uma união aduaneira, hoje o Mercosul ele já está começando a virar realmente um mercado comum, com a livre circulação de pessoas, mercadoria e capital, tá certo? Então, nós temos todas essas características, uma integração econômica entre esses países, tá certo? Que fazem parte do Mercosul. Vamos ter, mais uma vez, já lembrando, a adoção da tarifa externa comum entre os países. Vamos ter uma coordenação política entre eles, principalmente Brasil como o principal país desse bloco, tá certo? Vamos ter o livre comércio de serviços, importação e exportação entre os países. Vamos ter livre circulação de mão de obra. Tem pessoas que moram perto das fronteiras, que trabalham nos países membros, tá certo? E vamos ter uma livre circulação de capital, ou seja, dinheiro, certo? Para vocês verem como hoje está tão alto assim o nível de integração desses países, nós vamos ter a placa para veículo do Mercosul, tá certo? Então, não é obrigada hoje, mas vai chegar um tempo que vai ser obrigado. Vai ser obrigado se você mudar de estado, tá certo? Nesse ano de 2020. E vai sendo feita a troca de uma forma gradual, tá certo? Hoje, nós temos a UNSMICA ou TEMEC, que vai ser justamente a antiga NAFTA, tá certo? Então, o NAFTA deixou de existir e vai se tornar UNSMICA. Vai ser formado pelos mesmos países, tá certo? Estados Unidos da América, México e Canadá, tá certo? Vale lembrar que esse é o bloco mais desigual, tá certo? Ele trocou o nome devido a um acordo com relação às maquilarias, que vão ser empresas que são dos Estados Unidos ou do Canadá e estão no México, porque vão ter todas as regalias, né, gente? Vão ter lá mão de obra barata, vão possuir leis trabalhistas frágeis, vão possuir leis ambientais frágeis, por isso que elas estão lá. Então, foi feito um novo acordo, tá certo? Vai ser acordo Estados Unidos, México e Canadá, tá certo? Por isso que foi trocado o nome. Então, esse é o bloco mais desigual que existe, porque os Estados Unidos, ele por ser maior e economicamente mais forte, vai se sobrepor com relação ao Canadá e ao México, sobretudo muito mais ao México,
tá certo? Porque é o país mais fraco economicamente falando com relação aos Estados Unidos e ao próprio Canadá, tá certo? Então, o nível de integração desse bloco vai ser apenas com a retirada das barreiras alfandegárias, tá certo? Com o objetivo de melhorar aí a questão da circulação das mercadorias e retirada dessas barreiras alfandegárias quando nós estamos falando lá do livre comércio, né? Então é uma união de livre comércio. Então a livre circulação de pessoas ela não é permitida. Por isso que nós vamos ter aí o muro, né, entre Estados Unidos e México. Então é somente o livre comércio, tá certo? É somente retirada das barreiras alfandegárias para aumentar os fluxos comerciais entre esses países, tá certo? E diminuir os custos comerciais relacionados aos países membro, aumentar a questão da exportação entre eles, tá certo? E garantir de elevação de ajuste da economia dos membros. Só que é o seguinte, como eu falei anteriormente, esse ajuste ele não vai acontecer, né? Porque os Estados Unidos ele não deixa. Ele é o país mais forte economicamente, então com relação aos outros dois países ele sempre vai estar ganhando muito dinheiro, né? Em se falando em bloco, será se realmente vivemos em bloco? Né? Se temos um muro, vivemos em um mundo globalizado, onde uma pessoa ela não pode passar de um local para outro sem nenhum tipo de problema, ou sendo impedido até mesmo de ter um visto. Tá certo? Então, globalização, capitalismo é realmente brutal. Tá certo? E a UNSMICA é o bloco mais desigual que existe. E vamos ter aí um dos principais blocos que vai ser justamente a União Europeia. É o bloco que tem o maior nível de integração econômica. Ele vai ter uma integração política, econômica, monetária, tá certo? Ou seja, os países eles vão ter uma integração política, vão ter conselhos políticos para resolver questões internas do bloco, vão possuir a TEC, tarifa externa comum, vão possuir o livre comércio com a relação da retirada das barreiras alfandegárias, tá certo? Entre esses países. Então é o caso mais extremo de bloco econômico que existe. Contudo, nem todos os países eles precisam ter a mesma moeda. Como, por exemplo, vão ter alguns países na União Europeia que não vão ter a mesma moeda porque suas moedas são mais valorizadas. Então a gente vai ter livre comércio entre os países no membro, tá certo? Que vão ser justamente essa troca comercial, circulação de mercadoria, pessoas podendo ir e vir para os países membros desse bloco, tá certo? E vale salientar que a União Europeia ela não surgiu recentemente, tá certo? Ela é muito antiga, tá? Como vocês veem, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ela vai ter a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, vai ser formado pela Alemanha, Luxemburgo, tá certo? Que vão produzir o carvão e o aço, e posteriormente, bem mais lá para frente, vai surgir a União Europeia com todo esse nível de integração econômica, tá certo? Com todos os estágios de integração econômica dentro dele, tá certo, pessoal? Então, vocês vão encontrar isso no livro de vocês, vão se aprofundar com relação à União Europeia, tá certo? Os nomes que ele já teve, tá certo? Vocês podem pesquisar, mas o importante é que vocês saibam que esses 3 blocos são os principais blocos que existem, mas ainda vai ter a APEC e daí por diante, tá certo? Então aí a bandeira azul e dourada, tá certo? E nós ficamos por aqui. Até a próxima. Façam as atividades com regularidade. Abraços fofinhos e geográficos. Deu!